Olá a todos que estão ao vivo e a todos que vão entrar com exclusividade. Para quem vai me assistir em meios de comunicação social, compartilhe, comente, pede para as pessoas se inscrever, em especial os aprendizes do 100% nas leis. Essa aula de hoje é para você que advoga e quer melhorar a sua conduta como advogado ou advogada, você que um dia vai fazer isso, você que está estudando, ou você que é um cidadão comum e quer acertar na hora de escolher um advogado ou uma advogada. O que acontece? Hoje eu vou ser curto, rápido, objetivo no ensinamento aqui. Eu vou falar acerca do artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, onde diz assim: o exercício de advocacia, antes disso, pausa a aula, anota, volte, tente entender da melhor forma possível, que eu vou explicar curto, rápido, objetivo, mas bem esclarecido. Vamos lá de novo. Artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil diz assim: o exercício de advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código. O que seria essa conduta compatível? Claro que ninguém é perfeito, mas na medida do possível, o advogado ter princípios e tentar exercer a função no máximo possível no que vai ser falado aqui agora. Do Estatuto, do Regulamento Geral dos Provimentos e com os demais princípios de moral individual, social e profissional. Então, o que está falando aqui? Que o bom advogado mesmo, tudo bem que na prática tem uns que só Deus na causa, claro que tem outros que na prática são bons, são éticos, como diz o artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o advogado ele ser bom, ele se destacar, ele ser um excelente profissional, ele tem que ser aquele cara o quê? Que ele tem uma conduta disciplinada, que ele tem o quê? Um compromisso com os princípios moral individual. O que é moral individual? Aquele advogado que, como eu falei, muitas vezes os clientes olhar e ver ele como referência. Ele não é aquele advogado ou advogada que não ilude seu cliente. Entendeu? Ele tem princípio com moral individual. O que é a moral individual? Para ele não ficar desmoralizado ou desmoralizada, ele não fala que vai fazer aquilo que ele não pode. Um exemplo, se ele fala para o cliente dele ou para a família do cliente que ele vai poder ganhar a causa, ele dá certeza, porque ele tem certeza que vai cumprir com aquilo que ele está falando ou ela está falando. Entendeu? Agora, se ele fala que ele não dá certeza que vai ganhar a causa, mas ele vai se empenhar da medida possível, pelo menos para o seu cliente ter um bom resultado, ter uma parte favorável a si e etc. Por quê? Porque o advogado que tem princípios de moral individual, ele é ético. Ou advogada, seja homem ou mulher. O que é ético ou ética? É aquela pessoa que não se desmoraliza a sua imagem individual de um profissional daquela função que ele ou ela está exercendo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, princípio social, sociedade. Não é tão bom quando a sociedade olha para uma pessoa e fala: nesse aí e nessa aí eu posso confiar. É igual um advogado que é ético, que ele tem princípio social. Um exemplo, ele vai pegar uma causa do seu cliente, ele fala que por lei tem que ser pago tanto, ou por lei ele tem que pagar tanto, ele tem direito a tanto isso. Ou seja, ele tem um compromisso de princípios éticos com a sociedade, que é como se a sociedade tem uma boa referência daquele advogado. Se advogado é bom, ele não engana cliente, ele não ilude cliente, ele não extorque cliente, ele vive de causas, mas ele se preocupa muito em ter princípios onde o quê? Onde ele seja bem visto em sociedade. As pessoas poder olhar e falar: nossa, que advogado bom. É aquele advogado que muitas vezes é penal ou criminal. Ele pega um cliente que cometeu um crime, ele vai defender o seu cliente, mas ele jamais vai desrespeitar um policial, ele jamais vai ofender um policial, vai brigar com um policial,
vai querer, sabendo que seu cliente está errado, vai querer peitar o juiz, ou uma juiz, um promotor, uma promotora de justiça, ou um desembargador, ou uma desembargadora, ou ministros do STF. Não, ele tem uma preocupação social, uma boa imagem. O que seria essa boa imagem? Ele é aquele advogado que muitas vezes ele sabe que o cliente dele errou, mas ele fala, não, eu vou tentar derrubar a pena do meu cliente, eu vou tentar ser ético no dia de uma audiência. Na hora que o juiz estiver falando, eu não vou cortar a fala do juiz, nem da juíza, eu não vou ofender ninguém verbalmente, eu vou fazer meu trabalho. Esse advogado, essa advogada, a sociedade tem bons olhos com ele ou com ela. E o terceiro passo, princípios profissionais. O que seriam esses princípios profissionais? É aquele advogado, a advogada que ele é extremamente profissional. O que ele é extremamente profissional? É aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que ela se empenha em fazer o melhor. Um exemplo é o juiz pede 10 dias para mostrar a prova, pede para o cliente mostrar a prova para tentar um relaxamento de prisão, uma cadeia aberta, ou ganhar uma causa trabalhista, ou provar que está certo numa causa trabalhista, numa área penal, que a pessoa é inocente ou está certo no caso, enfim. Quando eu falo advogado, eu falo do direito penal, criminal, trabalhista, tributário, inventário, previdenciário, que é de aposentadoria. Aquele advogado que ele é extremamente profissional, ele é isso. Ele pega aquela causa e ele fala para o cliente, eu vou resolver se eu puder. E se eu não puder resolver, eu vou fazer de tudo. Mas todo dia tá lá o advogado. Ele faz petição, ele tá no fórum, ele tá no pé do juiz, ele tá no pé da justiça. É aquele profissional empenhado. Ou aquela profissional empenhada. Entendeu? Que muitas vezes o cliente dele tá muitas vezes ele numa causa trabalhista e precisa de 10 dias para provar para o juiz que tá certo. O advogado em 10 dias já juntou prova, já conversou com testemunha, já pegou circuito de filmagem, contrato trabalhista, já levou tudo para a justiça. Se for aquele advogado previdenciário, ele pegou uma causa do seu cliente ali de aposentadoria, ele tá lá no pé do INSS, ele corre, ele vai atrás, ele se dedica. E ele, por mais que ele não obtenha tudo o que ele quer, ou ele obtenha o que ele quer dar a causa ganha para o seu cliente, mas ele é extremamente profissional. Se empenha, se dedica, não tem preguiça de mexer no processo, não tem preguiça de ver o processo, é extremamente profissional. Pega o processo do começo, meio até o fim e cai para dentro para fazer o melhor para o seu cliente. Então você viu um bom advogado, o advogado, como eu falei, para quem vai advogar, ou já advoga, quem já advoga melhorar mais ainda. Estude melhor essa aula que eu falei, pause, analise, volte, anote, entendeu? Que é o artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu falo advogado, eu me refiro a homem e mulher, do sexo masculino ou feminino. Defensores públicos também, isso é bom. E também para você que é pessoa comum na hora de escolher um advogado. Você quer saber quando o advogado é bom para pegar a sua causa trabalhista, causa penal, de aposentadoria, de herança, de inventário no caso? Ver se o advogado ele tem todos esses requisitos que eu ensinei aqui hoje nessa live aqui do artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o advogado ético, disciplinado e que tem princípios sociais, com a sociedade, uma boa imagem moral, preserva a imagem pessoal e principalmente ele é extremamente profissional, ele ou ela. Então, essa foi a aula de hoje. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau. Até amanhã.